Opa, professor Felipe Fontoura, e a partir de agora a gente vai utilizar algumas ferramentas para que você possa escolher o seu nicho. Porque agora as coisas vão começando a se encaixar, vão começando a formar na sua mente agora o que você precisa, qual é a direção que você precisa seguir. E agora eu vou começar a dar as ferramentas para que você possa caminhar e escolher sozinho aí a área que você quer seguir. Porque até agora eu dei bastante conceito, eu gosto de colocar muito conceito na sua mente, muito conceito na sua cabeça, para que você não fique dependente de mim. Né? Ou seja, para que você consiga aí seguir com as suas pernas, no bom sentido, e eu ficar só meio que ali no suporte, né, de dúvida, alguma coisa desse tipo. Assim eu acredito que eu posso criar estudantes melhores e pessoas melhores, alunos melhores. Legal? Bom, e para escolher um nicho, existem diversas ferramentas. Eu, por exemplo, vou apresentar 3 tipos de ferramenta aqui no curso para você. Bacana? Só que primeiro você precisa ter uma direção, um norte. E essa é a primeira ferramenta que não é só para escolher nicho, tá certo? É uma ferramenta para tomada de decisão e qualquer decisão importante na sua vida. Legal? E o exercício que a gente vai fazer aqui é um exercício que muito provavelmente você já fez, ou você já até já viu alguém fazendo. E eu vou dar uma dica, por exemplo, que é o exercício da Mega Sena. E o exercício da Mega Sena funciona o seguinte: toda vez que você vai jogar, ou então você vê alguém jogando, e você sempre fica lá, você começa a escutar o seguinte: ah, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ajudaria o fulano de tal, compraria um carro para você. Ou seja, a pessoa já começa a transportar para essa realidade transformada. E o que é essa realidade transformada? Significa que ela pegou a mente dela e posicionou num futuro transformado. Porque é o seguinte, como é que funciona? A nossa mente, ela não sabe o que é presente, ela não sabe o que é passado, ela não sabe o que é futuro. Então ela é uma grande máquina poderosa de transformar, vamos dizer assim, percepção em realidade. Tá certo? Então a mente é aquilo que você passa para ela. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício simples. Você pegou com a mão e colocou em cima do fogão quente. Qual que é a percepção que os nervos passaram para a mente? Olha, tira a mão daí que está quente, você vai se machucar. E da mesma forma que você passa para sua mente que aquela superfície está quente, você também pode passar para sua mente que agora você está numa realidade que você não está mais tendo problemas de dinheiro, você não está mais tendo problemas de colocação profissional, você não está mais confuso, que agora inclusive você tem uma boa casa, você consegue sustentar tranquilamente a sua família, você consegue morar e estudar fora, ou seja, você consegue passar isso para ela. E qual que é o exercício que você precisa fazer? O exercício, como eu comentei, de realidade transformada. E funciona assim. O que você vai fazer? A realidade transformada é você pensar num paraíso, num grande campo de grama verde, né? Então, a grama verde, de repente, para você pode significar, por exemplo, como eu comentei, você num bom emprego. Então, num bom emprego é a grama verde. E como é que você consegue enganar sua mente? Você fecha os olhos e faz o seguinte exercício. Você começa a pensar na maior quantidade de detalhes para que aquela experiência se torne viva. Então você vai fechar os olhos, você vai ficar num ambiente quietinho, tranquilo. Você vai fechar os olhos, você vai começar a imaginar que você vai pegar o seu carro. É um ótimo carro, por sinal. É um carro que você sempre quis ter, e você chega na empresa para você trabalhar. Lá, chegando nessa empresa, você vê um computador, né? Um computador que ele está em cima de uma mesa, tem várias bonequinhos, figure actions que você colocou, fotos da sua família feliz, fotos inclusive da última viagem que você fez, de repente com a sua namorada, com o seu esposo, com a sua esposa, ou com a sua mãe, ou com os seus amigos. Foi uma ótima viagem, você começa a olhar para aquela foto, começa a imaginar como foi bom. Só que além de imaginar como foi bom, você já está inclusive com dúvida, porque você está querendo viajar de novo, né? E você de repente foi interrompido desse sonho por um telefone. E o telefone tocou. E tocou porque era um repórter querendo te entrevistar, porque você, inclusive, inventou um novo produto, que é um produto revolucionário. Pode ser, de repente, um app que agora todo mundo está usando e que, inclusive, tem as iniciais do seu nome no nome dele.
tá certo? São as iniciais do seu nome que está lá sendo baixado por milhões de usuários. E toda vez que alguém baixa esse aplicativo, a pessoa usa, você transforma a vida dessa pessoa, tá certo? Eu garanto que só o fato de você estar aqui, a gente estar aqui conversando, contando tudo isso para você, você já começou a imaginar nessa situação. E você começa a perceber como o seu cérebro viaja fácil. Então o que você vai fazer? Você vai passar essa percepção transformada. Só que em contrapartida, nesse exato momento você está naquela terrinha marrom, que é uma terrinha pobre, tá certo? Só que o grande segredo é que depois de você mostrar tudo isso para o seu cérebro e falar para ele que agora existe uma terra prometida, você vai deixar ele com vontade de chegar lá. É a historinha da cenoura na frente do cavalo, ou então um docinho na boca da criança. Você colocou um docinho no seu cérebro e agora o que ele está fazendo? Ele está desesperado para que você consiga chegar agora no grande gramado verde. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar para você naturalmente uma ponte que vem do gramado para a terrinha pobre. Tá certo? Isso é uma pegadinha, é uma coisa. Você vai hackear a sua mente fazendo essa realidade transformada. Então, muitas vezes, né, o que acontece no nosso dia a dia? Você está aqui, você tem um objetivo, tá certo? E esse objetivo, como todos os objetivos da vida, tem as suas dificuldades. Então, o que acontece? Toda vez que você chega nessa primeira dificuldade, você bate nela e você naturalmente desiste, porque é muito difícil. Tá certo? Só que com o exercício da realidade transformada, como você constrói uma ponte que vem do paraíso para a terra lá marronzinha, a terrinha pobre, o que a sua mente faz? Ela, opa, dá uma volta, porque ela não quer saber de problema, ela não quer saber daquilo. O foco não é o problema, o foco é a realidade transformada. E naturalmente o que você vai fazer? Você vai criar então a sua ponte. E é dessa forma, inclusive, que eu crio minhas motivações internas. Eu tenho meu paraíso, eu tenho meu campo gramado, tá certo? Então eu fecho os olhos, consigo ver com muita clareza e eu coloquei toda essa clareza na minha mente. E eu transporto, inclusive, essa clareza para as pessoas, inclusive, que trabalham comigo, trabalham junto comigo também. E esse sonho, né, esse plano maior vai inclusive sendo contagioso. Mas calma, você não precisa nem. Vamos começar com feijão com arroz. Você vai fechar os olhos, vai começar a fazer isso. Você vai fazer isso todos os dias da sua vida daqui para frente. E nenhum dia da sua vida depois desse exercício você vai ter qualquer tipo de dúvida para onde você tem que ir. E a primeira dificuldade que vai acontecer, você vai criar a sua ponte. Bacana? E você naturalmente vai criar uma bússola interna, uma bússola emocional, é intuitiva aquela bússola. E as coisas vão começar quase que magicamente dar certo para você, porque o foco não vai ser mais o problema. Você vai deixar de ser uma pessoa inclusive que só reclama, vai deixar de ser uma pessoa que só dá foco ao problema e você vai começar a pensar. Então, em vez de você começar a contar as moedinhas aí para saber, né, poxa vida, eu tô sem dinheiro, agora como é que a gente vai fazer? Não, você vai, em vez de dar foco à falta do dinheiro, você vai começar dar foco na abundância de dinheiro. Então, em vez de você começar a se preocupar, não tô falando pra você se descontrolar, tá? Ficar louco, aí começar a gastar tudo que você não tem, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você vai deixar de dar foco à escassez e vai colocar foco na abundância. E adivinha o que vai acontecer? Você vai começar a ver só a abundância e a abundância vai chegar a você. Não é balela, não é bobeira. Eu fiz o exercício, te provei o exercício. Se você já passou pela essa situação aí do carro, ou sei lá, de pergunta para alguém, por exemplo, que já teve, né, grávida, né? No caso, se você já esteve grávida também, você pode comentar, é verdade. Então vamos lá. Com isso você vai ter mais segurança, estabilidade, as coisas vão começar a ficar melhor para sua família. Você vai adquirir os bens que você quer, a sua casa e muitas outras coisas. Gente, é assim que os grandes empresários funcionam. Conheço muita gente riquíssima, muitos empresários aí importantes. Eu já tive a sorte de conversar com algumas pessoas desse meio e não tem mistério. A única diferença é que eles pensam assim todos os dias. Todos os dias. Então eles têm uma disciplina que eles pensam dessa forma. E com isso eles não dão enfoque.
Então, eles pensam grande e simplesmente vão lá e executa passo a passo. Bacana? Então, chegou aqui na hora do nosso diário de bordo e eu quero que você compartilhe com a gente, né, o que você estiver confortável, o seu paraíso. Compartilhe com a gente o seu paraíso, para que a gente possa ver o quanto a gente está caminhando nesse curso, o quanto que você está conseguindo entender e o quanto que você está conseguindo deslanchar. Afinal, esse é o seu diário, afinal, isso que você está compartilhando para a gente. Bacana? Então, compartilha lá e até a próxima aula. E, sinceramente, espero que você tenha gostado dessa viagem. Um abraço, tchau, tchau.